moçada! Olá você que vai fazer a prova da GCM de Matinhos, Paraná, pela banca Fundação Fafipa. Professor Alberto Cobra, para fazer a resolução de algumas questões normalmente cobradas pela banca Fafipa. Seu edital é bastante extenso, o edital de matemática de Matinhos. No entanto, a banca Fafipa não costuma complicar as provas a que ela se propõe a fazer. Normalmente, ela coloca enunciados não complexos e também não muito fáceis. Ela vai no centro, ela vai na veia, ela vai no que precisa, ela vai na cobrança de conceitos. Banco Fafipa costuma cobrar questões com 4 alternativas, não 5, A, B, C, D, com 4, A, B, C, D, o que facilita, inclusive, a sua escolha. No entanto, requer também uma atenção maior para não se errar a resposta correta. A Fafipa não gosta de cobrar decorebas, macetes. Não, isso é coisa do passado. A Fafipa, assim como as melhores bancas, cobram conceitos. E os conceitos reais da matemática, que são conceitos simples, são as definições. É onde a Fafipa se coloca. Então, vamos à resolução de algumas questões. Já aproveita, deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal. Inclusive, comente, se você gostar, que você deseja novas aulas com novas questões, porque são muitos os itens que vão aparecer, ou que aparecem, né, no seu edital de matemática. Maravilha? Solicita aí que é implacável para fazer isso. Ela normalmente vai me convidar para voltar aqui e fazer a resolução de novas questões depois desse primeiro bloco. Maravilha? Hoje eu vou tratar com você de 3 ou 4 itens de todo o seu edital que a Fafipa gosta bastante. Sequências lógicas, o conceito de probabilidade, né? Vamos colocar também a regra de 3 simples e composta, razão e proporção, divisão proporcional. Isso nós vamos comentar hoje. É o que vai dar tempo de fazer. E de acordo com seus comentários, quem sabe a gente volta para fazer outras baterias com outras questões que também constam no seu edital. Maravilha? Vamos a elas então? Deixa eu projetar aqui para você alguns slides. Compartilhar com os meus amores. Está aqui, aqui. Pronto, devo estar aparecendo aí nos cantos da tela. E você está vendo aí GCM Matinhos Paraná, resolução de questões pela Fundação Fafipa. Bora lá? Sem mais delongas? Veja só. Vamos ver na prática como é que isso funciona, sem decorebas, né? Sem macetes. Assim, ó. Primeiro bloco, algumas questões sobre sequências. Cuidado com essa palavrinha sequência, porque se o examinador cita sequência, essa sequência tem que ser a mesma em toda a bateria que ele der, seja de letras, seja de números, seja de figuras, seja do que for, eu vou te mostrar a primeira. Considere a seguinte sequência. Então, não pode ser uma sequência parcial, tem que ser uma sequência inteira. Sempre, sempre. Não vale por um pedaço. E a sequência de letras? B, D, G, K, P são letras do seu alfabeto, né? São letras do abecedário. Mantendo-se o mesmo padrão, bom, significa que as letras que ele colocou aí tem que ter um padrão. Mesmo padrão lógico de formação, qual a próxima letra dessa sequência? Bom, o que a Fafipa está cobrando aqui? A Fafipa está cobrando do concurseiro uma coisa óbvia, quer ver? Ela está cobrando se você não sabe apenas a escalação do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Santos, se você também sabe a escalação de letras do seu alfabeto. Antigamente eram 23 letras.
Atualmente são 26. Atualmente já faz bastante tempo, né? 26 letras. E a Fafipa quer saber se você conhece o abecedário inteiro. Pode acreditar. Tem muito concurseiro que nem deu bola para isso, nem sabe qual é o abecedário, né? Qual é o alfabeto do seu país de morada. Muito bem, vamos ver. E pelo alfabeto, a gente vai tentar verificar que sequência é essa. Quer ver? Vou chamar você para o quadro. Interrompi o compartilhamento. Aqui. Olha lá. Olha lá o seu alfabeto com 26 letras. Você tem o A, o B, o C, o D, E, F, G, vai falando aí. H, I, J. Depois do J, apareceu a famosa letra K, que não tinha, né, anteriormente no seu alfabeto. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Aí você tem o X, ó. Ao lado do X, você tem o W e o Y, que são as três letras que entraram depois das 23. São as três últimas que apareceram, né? W, Y e Z. Portanto, a letra K depois do J, presidente JK, e ao lado da incógnita X, ó, antes o W, depois o Y. Pode apostar que tem muita gente que não conhece isso, tá? E outra, se houver necessidade de continuar, os examinadores, como falam que é uma sequência padrão, você recomeça, ó, A, B, C, você recomeça o seu abecedário, depois da última letra. Bom, vamos ver o padrão. As letras que ele deu, deu a letra B, bola, ó, B. Depois ele deu a D, repare que pulou uma. Depois ele deu B, D, G, ó, pulou duas. Depois ele deu K, pulou três. Olha lá, já está identificando o padrão. Depois ele deu P, ó, P, pulou quatro. Então veja, ó, ele veio até aqui, até o P. A, C, pulou uma. Aí colocou A, B, C, D, E, F, G, pulou duas. G, H, I, J, K, pulou três. L, M, N, O, P, pulou quatro. Bom, pela sequência, ele vai pular cinco. Pular cinco. Então, ele pula um, dois, três, quatro, cinco. Pula cinco. E a próxima letra vai ser a letra V. Padrão tranquilo. Pula uma, pula duas, pula três, pula quatro, pula cinco e aí por diante. Como é que você vai descobrir isso? Você não vai descobrir. Você coloca o teu abecedário, coloca o que ele deu e verifica o que aconteceu. Tenta identificar o padrão lógico da sequência. Gente, questão que não pode perder. E quem não conhece o abecedário, perde. Beleza? Repare que é a cobrança de um conceito, não é a cobrança de um macete. Beleza? Sequências lógicas, muito cobrado pela banca Fafipa, Fundação Fafipa. Vamos lá, letra V. Pula uma, pula duas, pula três, pula quatro, pula cinco. Pula cinco, tá? É a sexta. Vamos lá? Compartilhei aqui, aqui e aqui. Olha lá, letra V. Resposta C. Como eu disse, quatro alternativas: A, B, C, D. Ok? A alternativa correta é a letra C, que corresponde à letra V. Muito bem. Olha o número 2. Ó, de novo um padrão, agora padrão de números. Um guarda municipal percebeu um padrão na numeração das ocorrências registradas em um dia. Olha o padrão do número de ocorrências registradas em um dia: 3, 7, 15, 31, 63. Qual será o próximo número de ocorrência, né, a seguir esse mesmo padrão? Bom, deixa eu chamar você novamente aqui para o quadro.
Olha o que ele deu. Vou colocar aqui embaixo, ó. Ele colocou 3, 7, 15, 31, 63. Ele quer saber o próximo. Tem duas maneiras de você descobrir o padrão. A mais clássica, que vale para todos os testes, é você ver a diferença entre os números. Diferença é a subtração. A diferença, aqui, ó. Diferença entre 3 e o 7. Diferença entre os números dados. Diferença entre o 3 e o 7, diferença é a subtração. A diferença aqui é 4. Ó. De 7 para 15, a diferença é 8. Ó. De 15 para 31, a diferença é 16. Olha o que está acontecendo com as diferenças. De 31 para 63, ó, a diferença é 32. É só fazer a diferença. Olha o que acontece com as diferenças. Essas diferenças matam a maioria dos testes de sequências numéricas. 4, 8, 16, 32. Está percebendo que está dobrando? Dobro de 4 é 8, dobro de 8 é 16, dobro de 16 é 32. Então, aqui também tem que ser o dobro. Ó. A diferença é o dobro. Isso aqui é 32, a diferença aqui é 64. E 63 mais 64, o próximo número será 127. Às vezes, nem sempre. Uma sequência onde as diferenças dobram também dá como resultado o chamado dobro mais um. Olha só, o primeiro termo é 3. Qual é o dobro? O dobro é 6. Dobro de 3 é 6. Mais um, 7. Dobro de 7, 14. Mais um, 15. Dobro de 15 é 30. Mais um, 31. Dobro de 31, 62. Mais um, 63. Dobro de 63, 126. Mais um, 127. Professor, qual é o mais fácil? Mais fácil é aquele que você enxergou. Mais fácil é aquele que você entendeu. Ok? Então perceba que, quando não der de um jeito, veja as diferenças, o que acontece com as diferenças. Encontrou? Marca. Não percebeu o que acontece com as diferenças? Veja se é o dobro mais um, o triplo mais um. No máximo dá o triplo mais um. Beleza? Às vezes dá o dobro menos um e assim por diante. Você tem que observar o que acontece com o padrão. Observar o que acontece com as diferenças. Maravilha? Então, o próximo número é 127. Qualquer um dos dois jeitos, eu prefiro particularmente observar as diferenças, porque a maioria absoluta dos testes observa as diferenças, inclusive isso gera o conceito lá na frente de PA e PG, que a gente trata das diferenças. Beleza? Mas não é agora, não é hora agora de falar em PA e PG. Então você tem os tamanhos P, M, G e GG. Bom, olha só o que ele diz. Sequência. P, P produz um P, produz outro P. Como ele cita na sequência. Aí vem, produz um M, produz outro M. Aí produz um G, um só, e um GG. E começa a repetir. O que quer dizer começa a repetir? Começa a repetição, começa de novo. Ó. P, P, M, M, G e GG. Começa de novo. P, P, M, M, G e GG. O primeiro colete é o P. O terceiro é o M. O quarto é o M. O quinto é o G. O sexto é o GG. O sétimo é o P novamente. O oitavo é o P. O nono é o M. Ele quer saber qual é o colete produzido de número 53, o 53º. É só você observar o seguinte, ó. É uma sequência que se repete de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
se repete de 6 em 6. Ó. PPMMGGG, sequência inteira, se repete de 6 em 6. A cada 6 coletes começa uma repetição. Ele quer saber qual é o colete de número 53. Problema clássico. Olha o que você faz. Eu vou pegar o 53, ó, que é o que ele quer, e vou dividir por 6. Por que por 6, professor? Porque é a quantidade de coletes que se repetem. Eles se repetem de 6 em 6. Então, se eu dividir por 6, eu vou achar aqui, ó, quantas sequências de 6 completas eu tenho dentro de 53. 53 por 6 vai dar 8. 6 vezes 8, 48. Para 53 são 5. São 8 sequências completas. 8 sequências de 6. A nova sequência não é completa. A nova sequência, ó, sobram 5. Se sobrar 1, é o P. Se sobrarem 2, é o P de novo. 1, 2. Se sobrarem 3, é o M. Sobrarão 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na última sequência, que só tem 5 tipos de coletes, quer dizer, 5 coletes produzidos, o primeiro é o P, o segundo é o P, o terceiro é o M, o quarto é o M, o quinto é o G. Sobraram 5. Então, eu tenho 8 sequências completas e sobram 5. Se sobrassem 4, era o M. Se sobrassem 6, era o GG. E se sobrar 7? Não vai sobrar 7, porque você está dividido por 6. Então, sobraria 1. Seria o P de novo. Beleza? É só dividir. O resto te dá o colete, o último colete a ser produzido. O quociente dá quantas sequências inteiras você tem. E o resto, qual foi o último a ser produzido? O último foi o quinto, colete G. Quer ver? Teste importante, hein? Teste que quem nunca fez tem dificuldade em fazer. Mas quem já fez, como você agora, começa a verificar que a coisa é simples. Está lá, a letra C. Colete G. Maravilha? Muito bem. Está aí a primeira bateria de alguns testes de sequência lógica. Muito bem. Olha outro bloco, o bloco 2. É o bloco de probabilidade. Ele vai te cobrar um conceito, um só. O conceito de probabilidade. Quando você vai calcular uma probabilidade, você vai para a internet, cara, você acha cada fórmula desse tamanho. Probabilidade de acontecer A união com B, então, se ele fala união, A união com B é o P de A mais o P de B, menos o P de A inter B, reza 4 Pai Nosso e 5 Ave Maria. Meu Deus! Não precisa nada disso. Para a probabilidade, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Um conceito. Se você usar o conceito, você mata todos os testes de probabilidade, de união, intersecção, de conceito. Um conceito só, você mata todos os testes de probabilidade da banca FAFIPA. Quer ver? Lendo com você. Ó. Uma urna contém 8 bolas azuis e 12 pretas. Total de bolas 20. 8 azuis e 12 pretas. Então, tem uma urna, tem uma caixa, lá dentro tem 20 bolas. Todas idênticas. Só que 8 azuis e 12 pretas. Quando ele fala idênticas, é idêntica no tamanho, no peso, na densidade. Muda só a cor. 8 azuis, 12 pretas. Uma bola é retirada ao acaso. Você vai fechar os olhos ao acaso. Vai meter a mão lá dentro e tirar uma das 20. Qual a probabilidade dessa bola ser azul? Para que você vai usar aquela fórmula incrível? Incrível, quer ver? Chamei você para o quadro. Vamos apagar isso aqui. A urna tem, olha só, dentro da urna tem 8 bolas, 8 azuis e tem 12 pretas. Você vai tirar uma lá de dentro. Se você vai tirar uma, número de casos possíveis, sem olhar, você pode tirar qualquer uma das 20. Pode tirar qualquer uma das duas, não. Qualquer um dos dois tipos, mas são 20 bolas.
Probabilidade, a definição é assim, ó, você vai sempre fazer uma divisão simples, no lugar daquela fórmula trombótica. Você vai dividir o número de casos favoráveis ao que você deseja que aconteça. Número de casos favoráveis, aquilo que você quer que aconteça. Vai dividir pelo número de casos possíveis, todas as possibilidades de acontecer. Se você fizer isso aqui, você vai matar a questão da fafita de forma simples. Muito bem. Ó, o teu concorrente vai dizer assim, ó, probabilidade de acontecer A união com B é igual ao P do A mais o P do B menos o P do A inter B. Aquilo que você aprendeu no ensino médio, lembra disso? Ó, sabe o que você faz com isso? Deixa para o seu concorrente. Deus me livre usar essa encrenca aí. Você vai ver que eu vou usar isso aqui até nos conjuntos, que tem a intersecção. Aqui nem tem intersecção, mas daqui a pouco eu vou te fazer um que tem e eu vou usar só isso aqui, ó, só isso. Então, primeira coisa, apaga isso que o teu concorrente vai fazer. Isso tudo, mais 3 Pai Nosso e 4 Ave Maria. Muito bem, você vai tirar uma bola. Você vai tirar uma bola, você pode tirar qualquer uma das 20. Número de casos possíveis, 20. Simples assim, ó. Você pode tirar qualquer uma das 20. Favoráveis, o que que você quer? Qual a probabilidade dela ser azul? Bom, favoráveis, o que que eu quero? Eu quero que ela seja azul. Então, 8. Então, a resposta está aqui, ó. 8 sobre 20. Esse é o primeiro tipo de resposta. Só que quando dá a simplificação, por exemplo, em cima e embaixo, ó, dá para simplificar por 2. Né? Depois dá por 2 de novo. O examinador sempre simplifica. Então, é assim, ó, ele não dá 8 sobre 20. Ele vai fazer assim, ó, simplifica por 2. 4 sobre 10, ó. Simplifica por 2, porque ainda dá 2 quintos. Então, veja, ó, agora não dá mais simplificação. O examinador pode dar esse tipo de resposta, 2 quintos. E aí a turma fica, como é que eu chego lá? Você divide os favoráveis pelos possíveis e simplifica, sempre que der. Esse é o primeiro tipo de resposta. Ele pode dar, sim, 2 quintos. Segundo tipo de resposta, a probabilidade que é 2 quintos, se não aparecer assim, ó, 2 quintos, então você divida 2 por 5. Se você dividir 2 por 5, vai achar 0,40. É só dividir, ó. 2 dividido por 5. Ó, 2 dividido por 5. Para o zero não dá. 0, aqui, ó. Ó, 4 vezes 5, 20, para 20 nada. 0,4, mesma coisa que 0,40. A resposta pode ser assim, ó. 0,4. 0,4 ou 0,40? Terceiro tipo de resposta, 0,40 é 40 dividido por 100, sempre. Quando você tem vírgula, 40 dividido por 100, ó, é 40%. Portanto, o examinador pode dar qualquer uma dessas três respostas. O importante é a conta é ridícula, favoráveis sobre possíveis. Simplifica, primeiro tipo de resposta. Não achou? Divida, segundo tipo de resposta. Não achou? Não está nas 5 alternativas? 0,40, 40%. 0,35, 35%. 0,27, 27%. 0,81, 81%. E assim sucessivamente. Vamos ver que tipo de resposta ele deu? Ó, teste que você não pode perder. Veja, compartilhei. Olha lá, ó, ele escolheu 40%. Ele escolheu assim. Eu vou te garantir que dos três tipos de respostas, a que menos a Fafipa usa, a que menos é a do meio, com vírgula. A que mais ela usa é a fração, 2 quintos. Vai aparecer assim, ó, 2 quintos. E o cara fica perdido. Como é que ele achou 2 quintos? Simples de tudo. Favorável sobre o possível e simplifica. Só isso. Vamos fazer mais um? Então, esse aí, número 4, letra B de bola. Maravilha? Olha o outro, ó. Outro tipo. E agora, ó, é um tipo que nem todo mundo conhece. Aliás, a minoria conhece a resolução desse tipo de teste aqui. Aqui os caras fazem uma salada. Olha lá, ó. Dois guardas civis, o Silva e o Santos, disparam simultaneamente contra um alvo. Então, cada um faz um disparo. A probabilidade de Silva acertar
é de 70%. Ou seja, ele costuma acertar 7 em cada 10, 70 em cada 100. A de Santos acertar é 60%. Um pouco mais grosso, né? 60% ele acerta menos. Mas eles vão disparar simultaneamente contra um alvo, vão dar o primeiro tiro. Como os disparos são eventos independentes, está contando a história, qual a probabilidade de ambos acertarem o alvo no primeiro tiro? Cada um dá um tiro. Qual a probabilidade dos dois acertarem? Eu vou te garantir que a probabilidade da maioria dos concurseiros acertar esse teste é lá embaixo. É muito baixo. Eu vou te mostrar uma solução que você sempre vai utilizar. E esse tipo de teste a Fafipa gosta muito. Quer ver? Vou chamar você para o quadro. Ó, olha as possibilidades que você pode ter. Quando os dois dão um tiro cada um, o Santos e o Silva, pode ser assim, ó. Vou chamar o A de acerto. Acerta e acerta. O Santos acerta e o Silva também. Mas pode ser que um acerte e o outro erre. Vou chamar o E de erro. Acerto, acerto, acerta e erra. O Silvio e o Santos. Os dois acertaram. Um acertou, o outro errou. O primeiro erra, o segundo acerta. E os dois erram. Não existe outra possibilidade. O examinador quer saber se você conhece só isso aqui, ó. Se cada um dá um tiro, mesmo que a probabilidade de acertar seja alta, 70%, 60%, pode ser que os dois acertem A e A de acerto. Um acerta, o outro erra, um erra, o outro acerta, um erra e o outro erra. Vai para a internet e vê a resolução desse encrenca aqui para você ver. Que loucura. Quer ver como é que o Titio vai resolver? A probabilidade do Santos acertar, ó, a probabilidade do Santos é 70%. 70% é 70 sobre 100, ó, 0,7. A probabilidade do Silva acertar é 60%. Não se trabalha com esse símbolo difícil. Ó. 60% é 60 sobre 100. 60 sobre 100 é 0,6. Ó. A probabilidade de um acertar é 0,7. 0,70 é a mesma coisa. A outra é 0,6. 0,60 é a mesma coisa. Probabilidade do Santos acertar e do Silva também. Você quer que os dois errem? Não. Você quer que um erre e o outro acerte? Não. Você quer que um acerte e o outro erre? Não. Olha, moleza, você quer que os dois acertem, cara. Para o primeiro acertar, para o Silva acertar, 0,7. Só que não basta o Silva. Eu quero também que o Santos acerte. E para o Santos acertar é 0,6. Tem que ocorrer os dois, ó. Tem que ocorrer esse acerto, 0,7, e esse acerto, 0,6. Se você nunca fez, ó, guarde esse processo, porque isso aqui é muito cobrado. Como tem que ocorrer os dois, então é um e outro. Multiplica os resultados. Ó. 0,7 vezes 0,6, então o resultado disso ó, é 0,42. 0,42 é o resultado do Silva acertar e o Santos também. O Silva 0,7, o Santos 0,6. Os dois, 0,7 vezes 0,6. 0,42. Só que 0,42, como você já viu, é 42%. Fala sério se a maioria vai acertar isso. E esse aqui é um tipo de teste muito cobrado pela FAFIPA, de probabilidade. Olha quem engordou aquelas fórmulas homéricas. 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, 5 Santo Anjo do Senhor. Meu Deus. Quero que os dois acertem. O primeiro acertar é 0,7, 70%. Para o segundo acertar é 0,6.
Para os dois acertarem, 0,7 vezes 0,6, 0,42, 42%. Bora lá? Só esse teste vale a aula, cara. Só esse teste vale, porque a probabilidade de cair também é grande. Compartilhei com você. Aqui está lá, a letra B de bola. 42%. Você acha mesmo? Você acha mesmo que muita gente acerta isso? A maioria erra isso. Beleza? Muito bem. Olha o número 6. Número 6. De um lote de 15 rádios comunicadores, eu tenho 15 rádios, total 15. Sabe-se que 3 estão com defeito. Então, dos 15, 3 com defeito, 12 sem defeito. Se um GCM retirar 2 rádios, um depois do outro, aleatoriamente, ó, ele fecha o olho, vai lá entre os 15, tira o primeiro, aleatoriamente. E consecutivamente, ou seja, em seguida, sem repor o primeiro, sem voltar o primeiro, ele vai lá e tira o segundo. Qual a probabilidade de os dois estarem com defeito? Outro tipo de teste que está habituado a usar aquela fórmula ridícula, né? Ah, detalhe, eu não posso ser injusto. Aquela fórmula, ela não é incorreta, tá? Ela é correta. Ela dá certo sempre. O problema é que ela não é o processo mais inteligente. Desculpem alguns aí, inclusive alguns professores, tá? Ela dá certo, sim. Não está errado usar aquela fórmula. P de A união com B, ou P de A mais P de B menos P de A inter B. Esquece isso, cara. Você não vai precisar disso nunca para um concurso. Quer ver só? Chamei você para o quadro. Você tem um total de 15 rádios. Desculpem aí. Um pouquinho de pigarro. E não fumo. 15 rádios comunicadores e 3 com defeitos. Você tem 3 com defeito e 12 sem defeito. Muito bem. Lembra que probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Lembra sempre, ó. Probabilidade é o número de casos que te interessa, que você quer, favoráveis, sobre o número de casos possíveis. E isso você vai usar para todos os testes de probabilidade. Um GCM vai retirar 2 rádios consecutivamente. Consecutivamente quer dizer um depois do outro. Vou tirar o primeiro, então, tá? Não vou repor. Qual a probabilidade dos dois estarem com defeito? Vamos lá, vamos tirar o primeiro. Ó, eu vou tirar o primeiro e depois, sem reposição, eu vou tirar o segundo. Lembra que sempre que você vai fazer duas coisas, a probabilidade você multiplica os resultados, que nem lá os dois guardas, né? O Santos e o Silva, a probabilidade de acertar os dois. Acertar um é 0,7, acertar o outro é 0,6, os dois, 0,7 vezes 0,6. Sempre, os dois. Vamos tirar o primeiro? Vou tirar o primeiro rádio. Quantos eu tenho? Eu tenho 15. O que eu quero? Eu quero que o primeiro tenha defeito. Favoráveis. Quantos têm defeito? 3. Entre os possíveis, 12 com 3, 15. Ó. Assim você tira o primeiro. Tirei o primeiro rádio. 3 com defeito entre os 15. Eu quero que o primeiro tenha defeito. Só que você não vai repor. Então, se você tirou o primeiro com defeito, ó, tirou o primeiro, sobram 2. Você tirou o primeiro aqui, sobram 2. E dos 15, sobram 14. Do total. Vou tirar o segundo. Tem que ter defeito. Bom, só tem 2, porque um você já tirou. E dos 15, você tirou 1. Faltam 14.
Então, assim é a probabilidade do primeiro e assim é a probabilidade do segundo. E acabou o teste. Você só tem que simplificar agora. Olha só. Eu consigo simplificar, por exemplo, ó, 3 com 15. Dá para simplificar por 3, ó. Simplifica por 3 aqui. Aqui dá 1 e aqui dá 5. Simplifiquei por 3. Vezes. Simplifica aqui, ó. 2 e 14. Dá por 2. 2 por 2 dá 1. 14 por 2 dá 7. Multiplica os resultados. Está só simplificado. 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 7, 35. Resposta final. 1/35. Fala sério aí se a maioria acerta esses tipos de teste. E probabilidade, quer ver? Olha o guru aqui, a probabilidade de cair é muito grande. Resposta? 1/35. Uma chance a cada 35. Você tem 3 defeituosos e 12 sem defeitos. Vou tirar o primeiro. 3 favoráveis sobre 15 no total. Tirei um, sobram 2 defeituosos sobre 14. Vou tirar o segundo defeituoso, 2/14. Simplifica 1/35, vai buscar a sua vaga. Vai buscar a sua vaga. Olha como é importante você estar sentado aí. Beleza? Dá o seu like aí, pede mais aulas. Titio volta. Tá bem? Quer ver só? Compartilhei aqui e aqui. Você veja que eu não estou usando aquelas porcaria lá. Letra A, 1/35. O cara não tem nem noção como é que você chega aí. Você já sabe, ó. Ah, não sabia? Agora você sabe. Maravilha? E tem também a probabilidade que cai dentro de conjuntos, outro teste aqui muito cotado, né? Muito cobrado pela banca FAPIPA. Quer ver? Como, professor? Assim, ó. Ó, ó o número 7. Em um batalhão com 100 guardas, total de guardas 100. 60 jogam futebol. 40 praticam corrida. E 15 fazem ambas as atividades. Ué, professor, passou de 100. É que tem quantidade de guardas que faz os dois. E é por ele que você vai começar. É a chamada intersecção. Você não precisa nem saber que chama isso, mas olha só, tem 15 que fazem os dois. Qual a probabilidade de, sorteando um guarda, um só, sorteia um entre os 100? Qual a probabilidade dele jogar futebol ou praticar corrida? Conectivo ou significa pelo menos um. Pelo menos um. Esse é o conectivo. Tem gente que não sabe nem disso. Jogar futebol ou praticar corrida é diferente da frase ou joga futebol ou pratica corrida. Aí é um só. Mas quando ele fala jogar futebol ou praticar corrida, conectivo ou serve só um, serve só o outro e serve os dois. Quer ver? Só isso já derruba bastante dos seus concorrentes. Espero que não derrube você. Pelo menos agora que você sabe disso. Olha só. Probleminha de conjuntos. Agora você tem união e intersecção. Ó. Total de 100 guardas. 100. Eu vou colocar aqui todos aqueles que jogam futebol. Vou chamar de F. Vou colocar aqui, ó, todos aqueles que praticam corrida. Por que a maioria erra? Porque eles começam a preencher os números a partir daqui, ó. Quer ver? 60 jogam futebol. Ele vem aqui e coloca 60 aqui, ó. Já errou o teste. Toda vez quer dizer sempre, que você vai fazer um problema de conjuntos, sempre, toda vez, sempre, você tem que começar por aqui, ó. Se começar por outro lugar, vai errar o teste. Quer que eu repita? Se começar por outro lugar, vai errar o teste. Não comece por outro lugar, comece pela intersecção. Quando? Sempre. Sempre quer dizer não tem exceção. É regra. 60 jogam futebol, deixa 60 aqui, ó. Não põe aqui. Não coloque aqui. 40 praticam corrida, não coloque aqui. E 15 praticam os dois, começa por ele, ó.
15 praticam, começa sempre por aqui. E você tem um total de 100. Aqui é só futebol, lá é só corrida. Aqui os dois e aqui é nenhum dos dois. Total 100. Mas olha a moleza, é só você aceitar que eu tenho que começar por aqui. Porque se 60 jogam futebol, se eu começo por aqui, ó, esses 15 que fazem os dois, futebol e corrida, esses 15 já fazem futebol. Por isso que você começa por aqui, sempre. Então, se são 60 que jogam futebol, aqui já tem 15, faltam 45. Olha lá, 60 jogam futebol. 40 praticam corrida, só que esses 15 já praticam, por isso que tem que começar por aqui sempre. Ó. 40 praticam corrida, esses 15 já praticam, falta para 40, 25. E se são 100 guardas, 45 com 15 são 60, com 25 dá 85. Faltam 15 para dar os 100 que praticam nenhum dos dois. Só futebol, só corrida, os dois, nenhum dos dois. Vou escolher um guarda ao acaso. Escolher um ao acaso, qualquer um deles. Probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vou escolher um deles. Qualquer um deles. Quantos são? 100. Nossa, está acabando. Quinta aula que o tio está gravando hoje. Muito bem, posso estar acabando. Um deles, ó, casos possíveis. 100, qualquer um dos 100. Qual a probabilidade dele jogar futebol ou praticar corrida? Cara, só não serve esse, ó. Só esse que não serve. Esse serve, pratica futebol. Esse serve, pratica corrida. Esse serve, pratica os dois. O ou é a união, ó. O ou é tudo isso aqui. Se ele falasse ou, então seria 45 com 25. Ou um ou outro. Ele não falou ou um ou outro. Conectivos, por isso que é importante. Conectivo lógico. São 5 conectivos. Você te explica isso lá em lógica. Né? Futebol ou corrida, esse futebol, aquele corrida, esses os dois. Serve 45, 60, 85. Você pode dar a resposta sim. 85 sobre 100. Você pode simplificar. Quer ver? Ó, simplifica por 5. Se você simplificar por 5, vai dar 17 sobre 20. Ou então, divida os dois. 0,85. 0,85 é 85%. Qualquer uma dessas respostas pode aparecer. 85%, simplifica 17 sobre 20, ou 0,85. Vamos ver o que ele escolheu? 85%, quer ver? Compartilhei aqui e aqui. Olha que teste importante. Olha que teste importante. Resposta C, de cebola. Bora para mais um? Bora para mais um. Vamos no número 8, já estamos aqui mesmo. Ó. Razão, proporção e grandezas proporcionais. Mas eu chego no fim. Vamos lá. Razão. Razão é de uma divisão entre duas coisas. Razão entre o número de guardas municipais, homens, e o número de guardas municipais, mulheres, em uma corporação, é de 5 para 3. Eu vou te ensinar a escrever isso e vou te ensinar que você não precisa fazer como a maioria da sua concorrência faz para resolver um problema desse, montar sistema de duas equações a duas incógnitas, que acaba com a cabeça dos concurseiros. Não precisa. Basta você entender qual é o conceito de razão. Quer ver? Eu vou ler o teste e te chamar para o quadro. Ó.
A razão entre o número de homens e o número de mulheres, guardas homens e guardas mulheres. Homens sobre mulheres é de 5 para 3. A corporação possui um total de 120 guardas, homens mais mulheres. Então, quantas são as mulheres? Ele te induz a montar sistema com duas equações a duas incógnitas. E não precisa fazer isso. Você resolve isso com duas linhas, quiser? Duas linhas. Primeiro, saber escrever conceito de razão. Ele falou assim, ó, a razão é divisão. Sempre assim. Falou em razão, divisão. Entre o número de guardas homens, H, e o número de guardas mulheres, M, está escrito no seu enunciado. Ó. Homens sobre mulheres é de 3 para 5. Essa é a primeira informação. O cara já chega aqui, já quer multiplicar cruzado, vai achar uma equação entre homens e mulheres. Aí ele diz assim, ó, o total de homens mais mulheres, 120. Então ele escreve, H mais M é 120. Aí ele multiplica cruzado, isola o H aqui, substitui lá, pega o H lá, calcula o M lá, volta para cá, de novo, 4 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Não precisa. Quer ver? Bastaria alguém ter ensinado para vocês o conceito de razão. Conceito, é aquele que eu digo sempre, tem que aprender conceito. Você aprende a matemática inteira assim, inteira. Homens sobre mulheres está na proporção de 3 para 5. Isso quer dizer o seguinte, ó o que quer dizer. Que a cada 8 pessoas, 3 mais 5, a cada 8 pessoas, é óbvio, né? A cada 8, 3 com 5, 3 são homens e 5 são mulheres. Isso está na razão de. Eu inverti aqui. No enunciado está escrito razão de 5 para 3. Ó. Tem que escrever na ordem que ele deu. A razão entre homens e mulheres está igual a 5 para 3. É o que está escrito lá. 5 para 3. A cada 8, 5 são homens e 3 são mulheres. Se você tivesse um grupo só de 8, não precisa fazer nada. Um grupo de 8, quantas mulheres? 3. Quantos homens? 5. É o que quer dizer a tua razão, transformada em proporção. Mas você não tem 8. Você tem um total de 120. Ah, é? Se tivesse um grupo de 8, seriam 5 homens e 3 mulheres. Mas você tem 120 pessoas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 8, para saber quantos grupos de 8 eu tenho. Se fosse um grupo só, 5 seriam homens, 3 são mulheres. Divide por 8. São 15 grupos de 8. Eu tenho. Eu vou terminar. Eu tenho 15 grupos de 8. 15 grupos de 8, se fosse um só, seriam 5 homens e 3 mulheres. Como são 15 grupos, multiplica por 15 e multiplica por 15. De homens, 5 vezes 15, eu tenho 75 homens. Mulheres, 3 vezes 15, eu tenho 45 mulheres. Olha a moleza aqui, mas não é sistema, nada, coisa nenhuma. Pode engasgar, rosnar a garganta à vontade. Isso vale a pena, cara. Isso é conceito de razão e proporção. Nunca eu precisei montar sistema para fazer razão e proporção. Basta entender o conceito. Vamos repetir? Ele diz no teste: em um grupo de 120 pessoas, a razão entre os homens e as mulheres é de 5 para 3. É o que está escrito aí. Põe na ordem que ele deu. Isso quer dizer que a cada grupo de 8, 5 com 3, a cada grupo de 8, 5 são homens, 3 são mulheres. Mas eu não tenho 8, eu tenho 120. Divide por 8 para você saber quantos grupos de 8 você tem. Você tem 15 grupos. Então, 15 grupos de 8, 5 vezes 15, 3 vezes 15. 75, 45. Total 120. Pergunta: qual é o número de mulheres? Resposta: 45.
Quer ver? Bora lá. Bora lá, GCM de Matinhos. Aqui e aqui. Olha lá, ó. Resposta. Letra A, 45. Maravilha? Vamos fazer mais um? Bora. Ó, mais um. Número 9. Ó, outro teste que o examinador pede conceito. Vai para a internet, pega lá o IA, inteligência artificial, para resolver esse troço aí. Ele resolve, claro que ele resolve, não estou dizendo que não resolve. Só que ele dá 3 voltas, né? Para sair de São Paulo e chegar ao Rio de Janeiro, ele passa pela Bahia. Meu Deus. Porque ele segue o padrão que é ensinado no ensino médio. Não está errado, mas não é o método mais inteligente. Isso dói na orelha de alguns. Ó, duas grandezas x e y são inversamente proporcionais. Deixa eu primeiro te mostrar o que quer dizer grandezas inversamente proporcionais. Ó, você tem duas grandezas, x e y. Se o examinador disser que elas são diretamente proporcionais, você faz assim, ó. O x é igual a k, k é um múltiplo, né? Acima ou abaixo do x. X igual a k vezes y. Assim você escreve grandezas diretamente proporcionais. Se ele der o x e o y, você acha o k, que é o que ele vai fazer. Falou que é direta? Sempre x igual a k vezes y. Direta, no mesmo nível. Ó. Os dois em cima. X igual a k. O que é o k? O k é um número de proporcionalidade entre os dois. Diretamente proporcional. O k é a proporção. Agora, se o examinador disser que as grandezas são inversamente proporcionais, ó, inverso, você vai usar o mesmo k, ó, o mesmo k. Só que agora é inverso. Ensinaram para gente que inverso é inverter. Então eu não entendo por que a turma não usa isso. A turma é professores. Inversamente proporcionais, você faz assim, ó, x é igual a k inverso 1/y. Eu inverti. Porque aqui é y/1, não precisa escrever 1. Y/1, direto. Inversa, 1/y. Uma novidade para muita gente. Ó. Quando for direto, x igual a k vezes y. O que é o k? K é a constante de proporcionalidade nos dois casos. Inverso, o x é igual a k vezes 1/y. Inverte. Ele diz assim, ó, duas grandezas x e y são inversamente proporcionais. Então, não é o primeiro caso. Ó. Ele está dizendo no teste, questão que pouca gente vai acertar, que elas são inversas. Então, você já escreve isso sempre. Ó. O x é igual a k vezes o k é a constante de proporcionalidade. 1/y, inverso. Ele sempre vai dar de cara o x e o y para você achar a constante de probabilidade, de proporcionalidade. Quer ver? Vou ler para você. Ó. Quando x vale 12, o y vale 5. Ele está dizendo isso. Ó. Quando x vale 12, o y vale 5. Ele está dando isso. Ó. Quando x vale 12, o y vale 5. Quando x vale 12, o y vale 5. Ele sempre faz isso. Se fosse direto, eu substituiria em cima. X igual a k vezes y, direta. Mas como ele falou que é inverso, x igual a k, 1/y. Vou achar o k. O 5 está dividindo, passa para cá multiplicando. 5 vezes 12, ó. Achei o k. K vale 60. Essa é a constante de proporcionalidade. Se você achou o k, você poderia escrever assim, ó. X, ó.
X é igual a K é 60. 1 sobre Y. Tanto que se você colocar 12 e 5, vai dar igualdade. Mas a pergunta é assim, quer ver? Se o X passar a ser 4, se o X mudar para 4, qual vai ser o novo valor de Y? Minoria vai fazer. O K é uma constante, ele não muda mais. Ó. Você achou o K. Aqui você acha o K. Aí ele pergunta assim, ó. Se o X passar a valer 4, então, quanto vale o Y? Vou achar o Y. O Y está dividindo, passa para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó. 4 vezes Y igual a 60. Agora o 4 está multiplicando, passa dividindo. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe, ó. O Y é 60 dividido por 4. O Y vale 15. Se o X for 4, o Y vale 15. Olha que top. Agora, eu preciso guardar um conceito. Quando ele disser que duas grandezas são diretamente, duas, x e y. X igual a k vezes y, direta. Se ele falar que é inverso, x igual a k, 1 sobre y. Ele sempre vai dar o x e o y. Você acha o k. Põe o k no lugar dele, ele muda o x e quer saber o novo y. O futuro GCM de Matinhas vai buscar a sua vaca. Ah, mas também é difícil. É difícil para quem nunca viu. Para quem nunca viu, é difícil. Claro. Quando me ensinaram isso pelo processo trivial, né, lá do ensino médio, que não estava errado, eu ficava maluco. Para que tudo aquilo, velho? Aquilo desestimula, inclusive, os alunos a desistirem da matemática. Não sei por quê. Ao invés de ensinarem com aquela complicação toda, eles não fazem simplesmente isso. Isso vale para sempre. Isso vale em todos os testes, todos. Aprendi uma vez, eu faço todos. Regra é regra, vale para todos. Não é para alguns. Macete vale para alguns testes. Regra vale para todos. Beleza? Eu vou para mais um. Número 10. Bora lá. Viu? Cheguei no 10. A voz aguenta. Ó. Olha só. Outro teste clássico. Bom, primeiro deixa eu te mostrar aqui, né? Compartilhar aqui e aqui. Olha lá, o número 9. Quanto vai? Se o x for 4, qual será o novo valor de y? Resposta: cebola. 15. Beleza? Vamos para o 10. Ó, eu vou dividir o número 180 em partes diretamente proporcionais. Só que agora vai ser mais fácil ainda, quer ver? Diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Quer dizer, eu vou dividir o número 180 em 3 pedaços. Só que não são 3 pedaços iguais. 3 pedaços proporcionalmente aos números 2, 3 e 4. Então, essa divisão, dividindo 180 em 3 pedaços, proporcionalmente a 2, 3 e 4, resulta, respectivamente, em quais números? Quer ver? Deixa eu te chamar aqui. Ó. É uma variação da divisão proporcional. Só que agora não é divisão proporcional entre duas, nem direta nem inversa. Agora ele vai dividir o número entre 3. É mais fácil ainda. Quer ver? Ele vai dividir o número 180, olha o que ele vai fazer. Ele vai dividir o número 180 em 3 pedaços, diretamente proporcionais. Ó. Primeiro pedaço, diretamente proporcional ao número 2. O segundo pedaço, diretamente proporcional ao número 3. E o terceiro pedaço, ele vai dividir em 3 pedaços, diretamente proporcional ao número 4. Então, você vai dividir o número 180 em 3 pedaços, diretamente proporcionais a 2, 3 e 4.
Se eu fosse dividir o número 180 em três partes iguais, então seria diretamente proporcional a 1, 1 e 1. Eu dividiria em três. Daria 60 para cada número. 180 por 3. Mas não é para dividir em partes iguais, é para dividir em partes proporcionais a 2, a 3 e a 4. Sabe o que quer dizer isso? Que daqueles 180, o primeiro número tem duas partes. Dois pedaços, tem duas partes daquilo. Esse tem 3 e esse tem 4. Vamos ver o total de partes, ó. Total de partes. Esse tem duas partes, esse tem 3 e esse tem 4. 2 com 3 dá 5, com 4 dá 9. Eu vou dividir em 9 partes. 9 partes. Eu vou pegar o número 180 e dividir em 9 partes. Porque esse aqui tem duas partes. Esse tem 3 e esse tem 4. 2 e 3, 5, 4, 9. 9 partes. Pega o 180, divide por 9. Cada parte, 180 por 9, vale 20. Se cada parte vale 20, aqui eu tenho duas partes, 2 vezes 20. Três partes, 3 vezes 20. Quatro partes, 4 vezes 20. O primeiro número é 40, o segundo é 60, o terceiro é 80. Pode somar, ó. 40 com 60 dá 100, com 80 dá 180. Simples de tudo. Portanto, dividir em três ou quatro partes, né, diretamente proporcionais é mais fácil ainda. É de entregar o ouro para o bandido. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Compartilhar. Cadê? Aqui, aqui e aqui. Tá lá, ó. Letra B de bola. 40, 60 e 80. Eu vou fechar com mais um, número 11, que é um tipo de teste também muito cobrado pela FAFIPA. Quer ver? Que vai fazer divisão proporcional. Olha só. Estamos aqui, número 11, ó. Para pintar uma fachada do posto policial da GCM, a tinta é preparada misturando-se três partes de tinta branca com duas partes de tinta azul. Ó, eu vou misturar a tinta branca com tinta azul, mas não em quantidades iguais. Uma tem três partes, a branca, e a outra tem duas partes, a azul. Só que eu quero 35 litros dessa mistura. Quantos litros de tinta branca serão necessários? Olha só, é a mesma coisa. Ó, agora eu quero tinta branca e quero tinta azul. Só que você vai misturar, olha só, duas partes, deixa eu ver, duas partes, três partes de branca, ó. Três partes de branca e duas partes de azul. É diretamente proporcional de novo, só que a cada cinco partes, ó, a cada cinco, três são brancas e duas são azuis. A cada 5 litros, 3 litros são brancas, 2 litros são azuis. A cada 5 potes, 3 potes são brancos, 2 potes são azuis. Só que eu quero um total de 35 litros. Ó. Esse é o total que eu quero. Se fosse 5 só, 3 seriam desse e 2 são desses. Já fizemos teste assim. Tá? Branco está para azul, assim como 3 está para 2. A cada 5, 3 são desse e 2 são desse. Mas são 35. Vamos ver quantos grupos de 5. Eu divido por 5. Se eu dividir por 5, eu vou achar 7 grupos. 7 grupos de 5. Se fosse um grupo só, 3 desse e 2 desse. São 7 grupos. Então, vezes 7.
e vezes 7. 3 vezes 7, 21 litros de branca e 2 vezes 7, 14 litros de azul. De novo, você poderia escrever assim, ó. Branca, branca está para azul, branca está para azul, assim como 3 está para 2. Você já fez teste assim. Olha como a Fafipa cobra isso. A cada 5 partes, 3 são desses e 2 são desses. Mas eu tenho 35, divide por 5. São 7 grupos. Então é 3 vezes 7 e 2 vezes 7. 21 e 14. Tranquilo, tranquilo. Ok? Deixa eu te mostrar. Compartilhar. Aqui e aqui. Está lá a resposta. Quantos litros de tinta branca serão necessários? 21. Beleza? Ok. Preparei a próxima bateria para uma próxima aula, que começa com regras de três simples e composta, que com certeza, né, vai aparecer na tua prova, que é divisão proporcional, né? Também divisão proporcional. Regras de três simples e composta. Beleza? Já estourei o tempo, mas foi um prazer estar aqui, sempre um prazer estar aqui. Então, futuro GCM de Matinhos. E aproveita essa aula também para outras, né, provas de GCM, porque os conceitos não mudam, ok? Dê seu like, faz seu comentário. Quem sabe a gente se encontra mais vezes para mais resoluções, né? Mais resolução de questões de outros assuntos do seu edital. Por hora, beijo no coração. Tchau.